mais essa questão do papel do governo eletrônico no fortalecimento da governança no setor público. A forma que as tecnologias vieram para interligar os setores e auxiliar na questão das informações hoje em dia, devido à internet, está mais disponível, dessa forma, como podemos usar de ferramenta para a nossa gestão. A gente já compreende, por si só, que a administração pública ela chega a este novo milênio com a tarefa de se ajustar ao mundo em constantes mudanças, no qual exige dos governantes maiores eficiência estatal, aliada a um rol crescente de serviços públicos, com maior qualidade, controle social e garantia desses direitos individuais. Então, com essas novas tecnologias da informação e comunicação, que é conhecida como TIC, temos como, entre as quais, as que se destacam a internet, as redes de computadores, a transmissão via satélites. Nisso tem como, em tal conjuntura, o Estado, por um intermédio do próprio governo, esse já entrar no governo eletrônico, onde ele tem um instrumento de qual principal função, onde o cidadão ele se dispõe atualmente em enfrentar desafios. E tal desafios que foram impostos pela globalização, onde essa globalização elas acabaram tendo a união e via internet conseguimos ter essa questão das informações presentes, pode ser do outro lado, do mundo, do estado, de um município. Então, essas interações ficaram inespresentes, onde hoje a gente compreende que é fundamental o domínio de um governo eletrônico. Bem, governança no setor público. Destacar essas dificuldades inerentes à medição da governança. Ela acaba sendo independentemente dos seus dados. Dados esses utilizados na governança, onde ela se refere aos arranjos formais e informais, tais como determinadas decisões políticas, onde são postas em práticas, das perspectivas da manutenção dos valores constitucionais, onde um país que ele acaba enfrentando vários problemas devidamente desses fatores, das mudanças tanto de ambiente, de um sistema, de uma forma. E a gente entende um pouco mais nesse quesito de acordo com o Banco Mundial, foi 2000, onde ele acaba nos entregando 3 mecanismos promotores de uma boa governança, onde ele nos dá informações e ferramentas de como ser utilizado. Esses 3 mecanismos. Temos as regras internas e restrições, aonde o sistema internos, tanto da auditoria como da responsabilização, elas, independente do poder jurídico ou do Banco Central, elas são aplicadas ao serviço público e ao seu orçamento, onde nele vai ter a regulamentação sobre esses órgãos do controle externo, onde vai ter o controle e a fiscalização. Já a voz e parceria, ele já entra mais da descentralização com as vistas a empoderar as comunidades, que é o quê? A pesquisa do retorno aos clientes sobre a oferta de serviços, os relatórios, seus comentários, tratando tanto da elaboração desse regramento e regulatório. E a competição, ela tem a disponibilização competitiva de serviços sociais, com a participação privada na infraestrutura de uma empresa, um mecanismo alternativo na resolução da disputa e também na questão do adicionamento e tanto do aumento dessa transparência e responsabilidade governamental. Em 2007, a governança ela pode ser agrupada em 6 dimensões. Essas que refletem tanto na metodologia da agregação de centenas de variáveis individuais e específicas. Começamos pela voz e responsabilização. Ela mede a extensão em que os cidadãos estão aptos
tanto a participar na escolha do seu governo, tanto na liberdade de expressão, a liberdade de associação e a liberdade dos meios de comunicação. Já a estabilidade política e a ausência de violência mede as perspectivas da probabilidade de que o governo ele venha tanto a ser desestabilizado, disposto por meio de violentos ou inconstitucionais, inclusive domésticos, e também por territorialismo. Já a efetividade governamental, ela mede a qualidade desse serviço, tanto dos servidores públicos e o grau de dependência da pressão pública da política, tanto na qualidade da formulação e implementação das políticas públicas. Já a qualidade regulatória, ela tem como habilidade os governos em formular e implementar a regularização e a política pública, onde ela segura que tem essa permitação e promove o desenvolvimento do setor privado. Já a regra de lei, ela mede esse grau e que os agentes tenham confiança e submetem a agir de acordo com as regras da sociedade. Ou seja, elas na absorção dos contratos, na compreensão do crime e na violência, tanto na questão política e nas questões tributárias. E já o controle da corrupção, onde vamos questão desse relação do poder público, onde ele é exercer em próprio proveito, onde vai ter a obtenção desses benefícios, incluindo tanto pequenos quanto grandes formas de corrupção e a captura do Estado pelos elites e interesses particulares. Então, quando a gente discute e conversa sobre essas relações da governança, a execução política pública, ela é uma, como podemos dizer, ela é uma ação onde tem como principal tomada para resolver um problema curto, médio prazo, essa questão da legitimidade de um governo. Por exemplo, onde pode ocorrer as falhas no atendimento da demanda da sociedade, abala também a legitimidade. Esse estímulo acaba desfigurando a questão da transparência. Governo eletrônico, essa relação do governo eletrônico. Para o OCDE, ele é definido como das TCI, como já foi falado nos tópicos, a grande importância do TCI na questão não só da administração pública como todo, mas como isso vem sendo abrangente e como vem sendo de uma grande necessidade. Os órgãos responsáveis por esse controle, eles acabam tendo informação sobre todos os serviços oferecidos, aonde esse governo ele vai promover. Pode ser tanto via internet, a blogs, esses meios de comunicação que eles ajudam a transparência para um governo, para a sociedade, onde tudo está sendo ali exposto. E nesse método a gente entende que o método do comércio eletrônico ao serviço público, ele evitaria seguintes principais princípios fundamentos do governo eletrônico. Primeiro a gente tem construir os serviços em torno das escolhas do cidadão, onde ele vai entender o que é aquela sociedade, o que aquele coletivo necessita, tornar o Estado e seus serviços mais acessíveis, por exemplo, nas escolas, acesso à internet, bibliotecas atualizadas. Isso tudo vem gerando, mostrando que a tecnologia ela pode estar sim no meio e ajudando cada vez mais. Incluir as populações desfavorecidas pelas formas tradicionais de governo, que é aqueles serviços às minorias, né? Os deficientes, pessoas com incapacidades e tudo mais. Então, incluir eles, ter um acesso igualitário, utilizar a forma na melhor informação
Nisso a questão é de usar a fórmula da minha informação é a questão da transparência. Se eu te deixo uma informação ali, fácil acesso de que você consegue encontrar, estou sendo transparente. Estou te mostrando a transparência dos métodos que é usado, de como foi feito, de como foi organizado. Então a gente entende que esses benefícios advindos da nova forma em relação ao Estado e sociedade. Ele acaba se destacar tanto na interatividade, eficiência, um maior acesso aos serviços públicos, qualidade, mostrando essa relação de que um órgão público ele está para atender as necessidades do seu povo. Então, com o governo eletrônico, ele trouxe isso com o mecanismo do TIC, essa inclusão de todos, essa estabilidade de que todos conseguem um acesso bom, e nisso a gente consegue compreender o quanto essa evolução tem sido de grande importância para a sociedade. Vou falar um pouco brevemente sobre o conceito de governo eletrônico ou eGov. Governo eletrônico são ações e serviços para a disponibilização de informações de serviços à sociedade e novos canais de relacionamentos diretos entre o governo e os cidadãos, com o uso de tecnologias de informação e comunicação, em especial o uso da internet. Em primeiro momento, a tecnologia da informação e comunicação era voltada para as partes operacionais, ou seja, o governo ela utilizava mais para as questões internas dos órgãos, para poder organizar as informações. Com o tempo, o governo ele foi se ampliando, havendo um equilíbrio entre as partes estratégicas e as operacionais do governo. Com isso, com a utilização da TI no governo eletrônico, acabou promovendo o fortalecimento da cidadania, melhoria da governança, ou seja, as informações elas começaram a ser robustas, as informações começaram a ser de boa qualidade. Também temos a integração intra e entre governo. Os órgãos e os sistemas eles foram criados para a interação entre si, não somente para um órgão, mas todos os órgãos e sistemas começaram a ter interação entre si. Incremento, incremento da transparência e a accountability. O que isso quer dizer? A transparência é que os cidadãos começaram a saber mais sobre os recursos que o governo estava gastando. E, consequentemente, surgiu o termo accountability, que é o que? Os cidadãos, como eles precisavam saber dos gastos que o governo tinha, as informações públicas e o que estava acontecendo, aí o governo ele passou a prestar as contas das ações sobre o que ele fazia na governabilidade dele. Então, o que ocasionou a contabilidade, a responsabilidade do governo é passar as informações para os cidadãos do que eles gastam, enfim. Em 1995, com a reforma do Estado, já havia um pensamento de um governo eletrônico, de que o governo tinha a necessidade de informações e essa necessidade já era importante. Então, o governo ele já tinha, né, esse pensamento de um governo eletrônico para a administração pública. E em 1999 foi criado um programa Sociedade da Informação. Esse programa ele tinha como objetivo de promover a inclusão social de todos os brasileiros
na internet por meio do SLTI, que é a Secretaria de Logística, Tecnologia e Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Em 2000 foi criado o Grupo de Trabalhos Interministeriais, que é o GTTI, criado para examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas a novas formas de interação. Assim, em 2003, foi criado 8 comitês técnicos de governo eletrônico, que cada esses 8 comitês era para tratar cada pedaço do governo eletrônico, né? Então, cada um tinha por finalidade, um tinha por softwares livre, um outro comitê era para somente a inclusão digital, né? Para as pessoas todas as pessoas terem acesso a, acesso à internet, integração dos sistemas liberados. Esses sistemas liberados significa que esses sistemas já existem, mas é que eles começaram a ser substituídos por outro para melhorar mais ainda, né? A licença de softwares também. Outro comitê ele foi também só para tratar de gestões de sítios e serviços online, infraestrutura de rede, a G2E, que é a governança para governo para governo, na verdade, e um comitê específico para tratar da gestão do conhecimento e informações estratégicas. Em 2009 foi criado a analista de TI. O analista de TI, que ele ficou por responsabilidade sobre o Ministério do Conhecimento de Orçamentos e Gestão. Em 2010 também foi criada a nota fiscal eletrônica. Lançamento do programa de banda larga também. Em 2014 foi o marco civil da internet, ou seja, foi o regulamento do uso da internet no Brasil. Ou seja, esse regulamento civil aí foi para disciplinar e punir pessoas que elas faziam de mau uso a internet, né? Não só em 2014, mas os anos seguintes, eles foram depois criando novos portais e sistemas para facilitar mais ainda, né, a transparência do governo em si. Afinal, qual o objetivo do eGov? O objetivo do eGov, do governo eletrônico, tem por finalidade usar ferramentas eletrônicas da tecnologia ou mesmo dos sistemas de informação para aproximar o governo com os cidadãos, superar obstáculos da comunicação, fortalecer as relações do governo, aumentar a transparência e a eficiência para a prestação do serviço para os cidadãos, claro. Também aumentar a responsabilidade. Temos 3 tipos de governo eletrônico. O primeiro é o G2B, que significa governo para empresa. Essas transações públicas porque envolve as transações públicas e as empresas de forma eletrônica, né? As empresas privadas. Um exemplo disso é o serviço fiscal, a segurança social, emprego, cartório. As empresas elas podem pagar suas taxas e impostos de forma eletrônica. Temos o governo G2C,
que é o governo para cidadãos. Eles têm as transações de administração pública para os cidadãos. Um exemplo desse serviço é a segurança social, que ela pode divulgar informações, né? E temos também na área da saúde, que os cidadãos eles podem marcar consultas ou fazer pagamentos de serviços da saúde. Também temos na área da educação, que é a formação, por exemplo, a formação à distância, né? E temos os impostos, que são os pagamentos em entregas de declarações, enfim. Temos o G2G, que é governo para governo, que ali tem transações eletrônicas com diferentes órgãos com a administração pública. Um exemplo de serviços é a divulgação de informações, que pode ser em feriados, divulgação de informações referente a feriados, notificações ou audiência, etc. Comunicação bidimensional entre dois departamentos do governo, e também temos a relação de transações, ou seja, de declarações fiscais de uma viagem, solicitar serviços e concessões, que é concessões das permissões, né, consentimento, enfim. Então, as linhas de ações do governo eletrônico, ela abrange os cidadãos, a eficiência interna, a gestão do conhecimento. Na parte dos cidadãos, quer dizer que o governo eletrônico ele disponibiliza informações e serviços para todos os cidadãos. Isso acarreta em um serviço com maior qualidade e maior agilidade no serviço, assim proporcionando informações mais ágeis e com qualidade. Também temos canal de participação nas decisões públicas, ou seja, os cidadãos eles acabam participando mais nas decisões públicas. A eficiência interna quer dizer o funcionamento das máquinas administrativas, e que ela acarreta também a cooperação, que significa o que? A interação entre diversos órgãos que integram informações para a sociedade. E temos a gestão do conhecimento, que é a fonte de informações que contribui para a inovação, que são utilizados bancos de dados para o conhecimento não só para um órgão específico, mas sim para todos. Esses bancos de dados são utilizados.